Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. A Virtual apresenta Virtual Educação. O espaço para debater o ensino, seus desafios, conceitos e soluções. Virtual Educação. Porque educação é a base de uma sociedade próspera. Bom dia, pessoal. Mais um sábado que a gente está aqui para discutir educação, para estarmos juntos, refletindo sobre esse assunto. Hoje a gente está recebendo a Patrícia Tavares, né? Também dentro desse contexto da educação, trabalha na rede, contribuindo para o desenvolvimento da educação aqui no município de Cubatão, ajudando nossas crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Patrícia, dividindo a bancada hoje comigo, para a gente ficar nervoso, dividir o nervosismo junto aqui, viu? Com certeza. Bom dia, uma satisfação estar aqui mais uma vez no espaço da Virtual News, com você, que admiro, nesse espaço que é importante, porque a educação é muito importante, especialmente no nosso município. Estou aqui para colaborar. Que bom! Então hoje, sábado, dia 13 de abril, agora exatamente 10 horas e 40 minutos. E aí a gente, né, está aí aberto para vocês, quiserem participar com a gente, mandar alguma crítica, alguma dúvida. A gente também agradece aí quem está por trás aí da gente, né? Que a gente fica nervoso com eles, mas eles ajudam bastante, que é o Márcio, a Maria Clara. Um bom dia aí para toda a comunidade de Cubatão, pessoal que nos acompanha através, né, da Rádio Virtual, aqui esse mais um Virtual Educação. Hoje a gente vai aí discutir um assunto que divide opiniões, dependendo aí da situação em que a gente aplica a questão da tecnologia dentro da educação. Por isso aí a gente trouxe a Patrícia vem com as reflexões dela, que é para provocar mesmo essa questão da informática, da tecnologia aplicada na educação. A gente entende que no mundo, né, que a gente vive hoje, a questão da tecnologia do século XXI traz essa discussão para dentro da escola, para dentro do projeto pedagógico, e a gente precisa ter sabedoria, ter discernimento para saber onde isso pode ajudar ou não a educação, embora a gente entenda que, a depender do nível da educação, né, da etapa da educação, a tecnologia ela pode ser uma grande aliada nesse processo do ensino-aprendizagem. E aí a gente vai tentar conversar com o pessoal, levar para o pessoal, provocar, não é, os ouvintes, aqueles que nos acompanham, essa reflexão da tecnologia dentro desse processo de levar o conhecimento às pessoas desde a tenra idade, não é? Que aí eu acredito que hoje talvez seja o caminho, ou seja, o maior desafio da educação. Como é que eu insiro a tecnologia para a educação da criança, do bebê, do infantil, até, né, a universidade, né, que hoje é uma realidade cada vez mais crescente, inclusive o ensino à distância, através das plataformas digitais, e um desafio, inclusive, para a própria educação no Brasil. Então, essa evolução da tecnologia, que a educação não pode ficar à margem, ela precisa estar inserida nesse processo que tem impactado bastante a vida da sociedade como um todo. Dentro disso, né, eu vou jogar um pouquinho a bola para a Patrícia, já para ela tentar dar uma polemizada e aí talvez aí dar uma esquentada nesse debate de hoje, nesse bate-papo de hoje, que é a questão da tecnologia dentro do processo educacional.
que é que você pensa, como é que a gente pode dar um pontapé inicial para provocar, né? Porque a ideia desse programa, Patrícia, é provocar as pessoas que nos acompanham, é fazer essas pessoas refletirem e se aprofundarem no tema para que a própria questão da tecnologia ela possa ser usada da melhor forma possível para ajudar a educação a alcançar um objetivo maior, que é a formação dos novos cidadãos. Então, como é que você, como é que você encara isso? Mais uma vez, obrigado por estar aqui, por ter aceitado o convite, né? Tanto meu quanto da Virtual, para a gente discutir um pouco esse assunto e começar a provocar aqui a sociedade e a cidade de Cubatão. Eu que agradeço mais uma vez. E talvez eu não seja tão provocativa, mas existem alguns níveis de educação que eu penso que nós temos que ter cuidado no emprego dos recursos tecnológicos digitais. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência e na educação infantil, então talvez a polêmica fique mais nesse nível, mas eu entendo que a tecnologia, os recursos tecnológicos estão postos, estão na sociedade, a escola realmente não pode fingir que não está acontecendo. Mas precisa ser como tudo na educação, com planejamento, com finalidades, com as questões bem pensadas nessa ponta. Qual é o cidadão que eu quero formar? Né? É um cidadão crítico, porque na própria BNCC fala da questão tecnológica e fala que esse menino, esse adolescente, esse adulto, ele precisa ter uma postura crítica, reflexiva e ética com relação a esse uso. Então, assim, está posto já nas nossas diretrizes. Então, ela está aí, né? Não adianta eu falar não gosto, não é um não gosto, né? É assim como ela vai ser minha aliada mesmo nesse processo de desenvolvimento humano. Porque educação é isso, educação nada mais é do que a formação desse desenvolvimento humano. Nós aprendemos a ser humano. E quando eu trato desse nível da educação infantil, que está, né, na educação básica, eu penso já de antemão que às vezes a gente precisa desmistificar algumas coisas. Não é esse bebê já com tablet na mão e com seu dedinho lá, passando tela. Na verdade, a própria aquisição da linguagem é uma tecnologia, né? Desde os primórdios, a educação ela é tecnológica, porque ela lida com linguagem, ela lida com linguagem escrita, linguagem oral. Então, assim, são técnicas para melhorar a qualidade dessa comunicação, melhorar a qualidade desse humano. Então, assim, quando eu falo, eu não gosto de tecnologia, eu estou equivocada, né? Sim, sim. Na verdade, eu faço uso da tecnologia quando eu abro a minha geladeira, quando eu viajo de avião e mais anterior, né, nos primórdios, quando eles lascaram as pedras, eles estavam usando de tecnologia, né, primária, mas já era. Então, assim, na verdade, com o advento da pandemia, nós precisamos dela de uma forma muito extraordinária, não estávamos preparados e a partir da passagem da pandemia, acho que vem a questão de questionar, e agora? Como ela vai ser aliada de verdade? Porque no tempo da pandemia foi bastante desastroso, porque a gente aprendeu que educação não se faz somente com a questão do distanciamento, né? A partir, a gente sabe, o EAD é algo, mas o fundamental, a educação fundamental é outra, e na legislação nem é permitido que não tenha a presença, né, de um aluno que seja só uma educação à distância. Sim. Né? Então, eu acho que é um pontapé inicial para a gente provocar as pessoas para refletir.
a questão da tecnologia é algo inevitável, né, na vida da sociedade como um todo, e a educação, como é aquele processo inserido dentro desse bojo maior que é a sociedade, que vai se transformando, vai se adaptando, vai entendendo esse próprio processo de ser humano dentro de uma coletividade. Eu entendo quando você fala, a pandemia, na verdade, a forceps, ela provocou a educação para enxergar a tecnologia como algo inevitável. No entanto, nós talvez que vivenciamos já com uma idade, né, já formados de certa forma, a gente viveu essa introdução da tecnologia, principalmente esse aparelhinho aqui, né? E aí a gente, né, nossa geração que acompanhou o nascimento do celular nos tijolões, e aí depois eles foram se aprimorando até chegar a um mini computador, né, nas nossas mãos, ao alcance imediato das nossas mãos, para que a gente entenda como é que a gente pode trazer isso para dentro desse processo educacional, esse projeto político-pedagógico. Por quê? Eu, né, no começo dos anos 2000, quando eu de fato e efetivamente comecei a dar aulas, o celular era enxergado como inimigo mortal da educação. Eu passei por esse processo já como professor, não como aluno, como professor. O celular como inimigo mortal da educação. Hoje ainda, de certa forma, o celular é enxergado como um inimigo da educação. E eu entendo que esse processo agora de transformação, de entender que eu não posso encarar o celular tal qual como inimigo, mas eu tenho que trazer ele para se aliar a esse processo de ensino-aprendizagem. E aí, porque o aluno de hoje, o jovem de hoje, a criança de hoje, ela é extremamente tecnológica. Eu vou dizer que às vezes eu pego uma criança, né? Eu vou na casa das minhas irmãs, meus sobrinhos, na verdade, todos eles já estão grandes, viu? Acho que o mais novo tem 18 anos. Mas eu tenho sobrinho neto, né? Sobrinho neto, e mesmo com os amigos, a gente vê as crianças. Eu já vi criança que sabe mexer no celular mais do que eu, não é? Eu não sei metade do que o meu celular pode fazer. A criança, ela faz, eu digo, meu Deus do céu, isso no celular. Então, as crianças de hoje estão muito tecnológicas. Como a educação, e aí isso é a grande discussão, né? Como a educação ela pode lutar com algo tão forte, tão poderoso para a geração de hoje, de forma que eu não seja um contraponto daquilo que para a criança e o adolescente de hoje, o jovem de hoje, é algo extremamente atrativo. Né? Entendo. É extremamente atrativo. Agora, talvez com mais, e principalmente depois da pandemia, essas tecnologias elas têm se tornado mais presentes dentro do dia a dia na sala de aula, não é? A gente aqui, eu trabalho no conservatório. Eu trabalho na Escola Técnica de Música e Dança, e aí a gente recebeu as telas interativas, e a gente tem visto que quando aquele equipamento ele é bem usado, né, com um propósito de fato para melhorar a oferta da educação, tornar a educação mais atrativa para o aluno, né, que busca o conhecimento, é uma ferramenta extremamente poderosa, né? E aí, qual é a experiência que eu tenho entendido, eu tenho visto da tela interativa? É um celular gigantão. Então, o próprio aluno, ele enxerga aquilo dessa maneira. É o meu celular, aquilo que eu levo no meu bolso, aquilo que está na minha mão de forma, né, de um tamanho gigante. E aí eu acredito que, inclusive,
se torna uma maneira de fazer o aluno entender que aquele equipamento que ele tem na mão dele é uma janela para o mundo. Se eu souber explorar bem, se eu souber utilizar, né, com sabedoria, o conhecimento está na palma da mão. Né? Exato. Então, eu acredito eu entendo que é isso que deve ser trazido. Quando você coloca a questão da educação infantil, não é? Principalmente creche, ali infantil 1, pessoal que está... as crianças estão realmente começando a questão da alfabetização. A gente precisa ter, de fato, eu entendo quando você diz, é preciso ter prudência, é preciso ter mais estudo, é preciso que o chão que se pisa dentro dessa primeira etapa da educação básica, ele seja um solo mais firme. Por quê? Porque se eu dou um passo errado nesse momento da formação da criança, do ser humano, eu posso provocar uma dificuldade naquele ser humaninho, nesse processo de ensino-aprendizagem, que na verdade é até o dia que a gente vai fechar os olhos e ser enterrado, não é? Aprender por toda a vida, Isso, né? aprender por toda a vida. Então eu entendo, eu acho que o que se precisa hoje é aprofundar essas discussões, como é que a tecnologia ela pode de fato ajudar dentro dessa fase da educação, para que a gente não tenha uma dificuldade ou um problema na frente e esse ser humano ele não seja ou ele não tenha dificuldades de se envolver na sociedade, porque a gente outra coisa que a gente percebe que a tecnologia ela deixou as pessoas mais fechadas dentro delas mesmas. Sejam refém do próprio recurso. Na verdade, eu entendo que na educação infantil, como ele ainda está no processo de desenvolvimento das outras linguagens, deve ser colocado mesmo como essa janela para o mundo. Você aumenta o conhecimento de mundo, você traz as experiências a partir de que é extraordinário esse recurso que você tem aí. Só que existe algo que o Rubem Alves traz muito bem, que é o encantamento. E encantamento é em todos os níveis. Se eu estou encantado com meu processo de aprendizagem, e se o professor ele consegue no seu planejamento fazer esse encantamento com os seus alunos, esse recurso ele continua atrativo, mas ele não é o único. E o que eu penso, e não é para polemizar, é no cuidado de que, se a educação é para essencialmente nos tornarmos humanos, uma das essências da humanidade é a comunicação e a interação. Então, como é que eu posso entrar num isolamento, num processo de isolamento? É muito diferente quando eu tenho um aluno que é pessoa com deficiência e precisa desse recurso. Esse recurso personaliza a educação dele e é bárbaro. Mas, num contraponto, todos nós precisamos aprender a viver em sociedade. Então, ele não pode me deixar num isolamento social. Então, eu acho que esse é o grande desafio da educação, trazer o recurso de uma forma que ele seja tão atraente quanto as outras propostas, trazer esse recurso, não que ele faça um isolamento do processo de aprendizagem, mas que ele permita que a gente consiga construir essa vivência em sociedade de uma forma proativa e assim, o mais harmonioso possível, que a gente aprenda a conviver com as diferenças, diferentes opiniões, mas ainda como humanos, né, como nessa convivência coletiva. E eu entendo, e aí vou falar para você que para nós é bem mais desafiador. Quando você falou, eu lembrei do Lajotão, lembrei, né, de tantas questões, assim, você entregou a nossa idade, né, Reginaldo? Mas assim, para nós é muito mais desafiador e a gente está disposto, eu acho que essa disposição, porque a transformação da lousa e de uma tela interativa é a disposição desse educador em utilizá-la de forma diferente, porque senão eu abro aquela tela interativa e vou colocar lá o Babebe Bobu e continuo usando como lousa, né? Da mesma forma. Sim. Então, assim, o quanto realmente eu consigo olhar para aquele recurso e transformá-lo ele em meu aliado. Assim, quase trazendo um pouquinho anterior à tela.
é quase como a máquina de Xerox. Antes eu passava aquelas atividades no mimeógrafo. Depois eu consegui passar para uma máquina de Xerox, mas é a mesma atividade. O que ela otimizou? O que ela transformou o processo de educação de fato? Porque os indivíduos são diferentes de fato, né? Sim, sim. E aí a gente continua, olha, tá vendo que a gente vai pegando o ritmo, né, do tema, porque assim, é uma coisa que a gente vive, que a gente convive no dia a dia, e é um desafio diário para quem trabalha dentro das escolas, construindo esse processo de educação para ofertar o melhor para os nossos jovens. E aí a gente volta a agradecer, a gente volta a dizer e provocar o pessoal que nos acompanha, pode passar com a gente, Virtual Educação, nesse sábado. Estamos aqui, olha, quase 11 horas, olha, tu viu como... Nossa. Não é? A gente fica, meu Deus, como é que a gente vai... E aí, olha, 10h59 da manhã e a gente tá aí já engrenando e provocando com esse assunto que eu entendo dentro do processo da educação algo muito importante, principalmente nos tempos atuais. Não posso esquecer de mandar um abraço para o César, né? Hoje Sim. Ele teve um compromisso, não está aqui na bancada com a gente, mas a gente manda um abraço para o César Martins, que é o nosso companheiro. Eu acredito que deve, de alguma forma, estar acompanhando a gente ali, dando uma espiada para ver se a gente não faz besteira, viu? Torcendo. O César é magnífico. E aí a gente manda esse abraço para ele. E dando continuidade, que você pegou num ponto, talvez dentro desse processo da tecnologia, dessa introdução desse mundo tecnológico dentro do processo de ensino-aprendizagem, você tocou num ponto que eu entendo como crucial, que é a capacitação, não é? Dos profissionais da educação para a aplicação desses recursos. Não adianta também a gente achar ou pensar de que é só você colocar esses recursos dentro da escola que eles vão ser usados da maneira correta. É importante que os profissionais da educação eles tenham a devida formação, eles sejam capacitados para explorar o máximo possível dessas tecnologias dentro do processo de ensino-aprendizagem. E talvez aí esteja o X da questão da tecnologia. A gente tem visto essa tecnologia invadir o mundo da educação, mas a gente não tem visto com a mesma presteza a formação dos profissionais da educação para a utilização desses recursos. Um ou outro, talvez os professores mais jovens, eles já nasceram ou eles já cresceram dentro desse processo tecnológico acontecendo, eles tenham mais facilidade de usar esses recursos. Os professores que são, né, um pouco mais experientes, né, que são anterior a esse processo de tecnologia, desse nascimento dessa tecnologia, ele às vezes se depara com a dificuldade de entender, inclusive, que essa tecnologia ela pode ser uma aliada, não é? Então esse professor ele precisa ter o apoio, ele precisa ter a sustentação que venha, né, que venha dar a ele a condição dele entender esse processo e ele saber como utilizar isso dentro da educação como uma ferramenta, uma aliada para chegar no jovem, na criança. Então eu entendo que hoje talvez seriam os esforços, né, dos gestores da educação, e aí eu não falo gestores da escola, eu falo gestor de uma maneira mais ampla, que são as secretarias municipais de educação, secretarias estaduais, Ministério da Educação, as próprias universidades, né, que são os espaços da construção, né, de conhecimento, né, científico, de fato preparar essa mão de obra, né, esses profissionais da educação para entender e para saber utilizar esses recursos tecnológicos para extrair deles o máximo que eles possam dar dentro desse processo de aprendizagem. Eu entendo que eu acho que hoje a nossa deficiência
esteja nessa etapa. A etapa da tecnologia invadir a sociedade, e aí a educação, como está inserida dentro dessa sociedade, ela não ia ficar de fora nunca. Não é? Não tem jeito, por mais que ela tenha resistido, não é, através dos professores, mesmo dos diretores, né, dos coordenadores, essa invasão da tecnologia, ela é inevitável dentro das escolas, dentro do processo de ensino-aprendizagem. O que se precisa, o que eu entendo hoje que se precisa é, de fato, multiplicar os processos de capacitação, né, dos profissionais da educação para um entendimento mais amplo e mais profundo dessas tecnologias e para que o próprio educador ele entenda como é que eu posso trazer isso para esse processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que além da forma, de como nós queremos que ela esteja presente nas nossas escolas, quando você fala de formação, você abre um leque para um programa de 2 horas, porque se nós formos pensar na formação dos professores, tanto nas especializações quanto nos alfabetizadores, nossa, precisa ser revisitado como estão chegando nas escolas, assim, de uma forma muito responsável. Precisa ter realmente de uma gestão municipal, estadual e mesmo, né, nacional, um foco nessa formação de professores. Com relação à tecnologia, eu entendo que quando a gente fala de formação, às vezes, de uma forma assim, muito simplista, chegar alguém e conversar com o professor sobre a importância, mostrar como liga assim o assado, é muito pouco, isso não é formação. Porque muitas vezes esses recursos são adquiridos com uma básica formação. Eles chamam de formação aquilo que realmente não é, porque ele não traz efetivamente a especificidade do que a gente precisa com aquele recurso. Então seriam assim, pequenos workshops onde estaria lá, olha, vamos hoje trabalhar jogos. Ou na arte, vamos hoje trabalhar pinturas, vamos hoje entrar nos museus, vamos hoje usar o recurso geográfico lá do Google Earth. Lá. Eu acredito que seja assim, mais na prática. E eu também entendo o respeito pelas nossas individualidades enquanto profissionais. Eu acredito nas trocas. Eu acredito que tem professores que têm essas facilidades, a neurociência explica isso, né? Isso mais desenvolvido, e outros. E nas trocas formativas, a gente pode aprender bastante. Eu acredito, Patrícia, que talvez ou a gente precisa entender, quando a gente, né, leva esse assunto para o debate, para a discussão das pessoas que nos acompanham, quando a gente senta aqui e que a gente traz um pouquinho daquela experiência que a gente mesmo vive no nosso dia a dia, para que elas entendam que a gente precisa, de fato, discutir, conversar. Por incrível que pareça, ainda a conversa, o bate-papo, a interação de um com o outro, mesmo na divergência, mesmo na discordância, porque às vezes as pessoas acham que eu preciso concordar com tudo, não preciso concordar, as pessoas precisam concordar comigo, não precisa concordar, mas a partir do momento que a gente conversa sobre esses temas, que impactam, né, efetivamente a vida das pessoas, a gente começa a pensar realidades que talvez não tinham sido pensadas. É por isso que é importante o diálogo, né? Exato. A conversa, o bate-papo no dia a dia, com o professor, com o diretor, com o secretário de educação, com aqueles que estão inseridos dentro desse processo de ensino-aprendizagem. E aí outra coisa que talvez a tecnologia tenha trazido para a escola é que o aluno também está inserido dentro desse processo de ensino-aprendizagem, mesmo o aluno mais novinho, não é?
se colocar, né? O processo de empatia dentro da educação, eu acho que ele é essencial para uma educação, de fato, efetivamente produtiva, se colocar no lugar do aluno, entender esse aluno sobre todos os aspectos, para que a gente possa, de fato, para que a tecnologia de fato possa ter a realidade dela, não é? E o foco dela na construção desse ser humano que é colocado sob os cuidados da escola, não é? Seja qual escola for, seja qual nível for, aquela criança está sendo posta sob a responsabilidade da instituição escolar, e essa instituição ela precisa se atualizar com o tempo. Essa é a importância da gente entender, inclusive, a profundidade e a importância de se conversar, de se entender o papel da tecnologia no dia a dia da vida escolar. A gente dá continuidade, né? A gente continua, a gente vai tentando aprofundar um pouco mais. A gente não pode deixar de falar para o pessoal que nos acompanha que eles, né, participem com a gente. Eu pergunto para o Márcio, tem algum canal que a gente pode, o WhatsApp, não é? Então, aí tá passando aí, gente, ó, o nosso WhatsApp. Se vocês quiserem provocar, tanto eu quanto a Patrícia, quanto esta janela que é de vocês, vocês podem trazer, ó, tá vendo, ó? Aqui o pessoal, nossos bastidores aqui, nosso apoio aqui está dizendo, tá passando aí para vocês. Podem participar, porque aqui, na verdade, aqui a gente é um instrumento para que vocês possam também falar através dessa janela do Virtual Educação. É uma janela para vocês. Nós somos mediadores dos conflitos e das dúvidas, das críticas, das sugestões que vocês que estão acompanhando a gente têm. Então, participe através aí dos canais que tem diretamente conosco, né? É uma forma de aprender. Né? 11 horas e 10 minutos. E aí eu fico impressionado como o tempo corre, né? Como o tempo passa. E aí, né, a gente já falou um pouquinho das telas interativas. Eu vou dizer para você que eu como professor, eu tinha um pensamento, eu tinha uma crítica quanto a isso. Eu vi a tecnologia avançando a passos largos dentro da vida da sociedade, e aí eu fui professor de 2001 a 2014, dentro de sala de aula. 2014 eu fui para a gestão escolar, exclusivamente para a gestão escolar, não é? E aí, mas eu nesse processo, né, de levar o conhecimento, eu me sentia, e aí eu vou levar um pouquinho para os colegas, para os professores, né, aqui de Cubatão, da região, do país, eu me sentia numa luta desigual. Eu entrar dentro de numa sala de aula com giz e lousa, tendo que lutar contra o celular, contra o computador, contra o tablet e contra todos esses equipamentos tecnológicos que eram muito mais atrativos para o aluno do que o meu giz e minha lousa. Como é que eu posso inovar? Como é que eu posso tornar minha aula interessante? Não é? Eu acho que esse é o pensamento, é o desafio de todo professor. Hoje, com as telas interativas, que eu acho que é uma realidade na educação, Cubatão, né, passou a, como é que eu vou dizer para você, a utilizar esse equipamento. Eu acho que vai fazer 2 anos e meio. Eu acho que ele traz uma novidade para dentro da sala de aula, e uma novidade que a gente sabe que em escolas, principalmente nas escolas particulares, era uma realidade já de muito tempo, não é? A escola pública. E aí, né, a gente entende que a educação, seja ela no nível particular, no nível público, a escola pública, ela de fato, ela vem num passo atrás, o que prejudica, inclusive, a sociedade como um todo. O passo que se dá quando traz para dentro da sala de aula essas novas tecnologias, eu acho que para o aluno
para o processo, uma vez utilizado da maneira correta, como deve ser usado, é um passo importante para o enriquecimento desse próprio processo de educação. Entendo, Reginaldo, que, como eu falei, é como uma oportunidade para aqueles que não têm acesso. Uma das coisas que ficaram claras, quando eu falei no advento da pandemia, foi a questão ainda do acesso. E mesmo nas nossas escolas, às vezes chegam recursos, mas não chega, por exemplo, a internet para aquele recurso. Então também fica subutilizado. Então, assim, é um todo que precisa ser olhado e planejado. E eu, nos meus 32 anos de educadora, e 15 exclusivamente em sala de aula, e os outros 17 também como gestora, e agora só como gestora, eu tive o privilégio de trabalhar na educação infantil, em que eles têm esse recurso, mas que muitas outras metodologias também são atraentes. Então, eu sinto que é um espaço seguro quando a gente fala nesse desenvolvimento infantil inicial. É muito atrativo você trazer a natureza, é muito atrativo você trazer, pela primeira vez que aqueles meninos e meninas estão conhecendo ali o mundo. Então, o celular, às vezes, ele conhece na casa dele primeiro. Então, sim, é muito importante que na escola esse uso seja ensinado também, né? Porque muitas vezes o que acontece é que esses meninos têm até um acesso rudimentar ali, mas não para uma pesquisa, não para um bom uso. E até a própria Unesco colocou como um dos desafios e incertezas com relação ao uso da tecnologia, essa questão do tempo que esse menino, essa menina, esse adolescente, mesmo nós adultos, ficamos expostos à tela e a esse uso. Eu mesma, às vezes, me assusto quando eu vejo no recurso do celular o tempo semanal que eu adulta, fiquei. Entendi. Patrícia, a gente... eu entendo que quando a gente fala de tecnologia, e aí eu entendo quando você traz principalmente a preocupação da formação da criança, que é o primeiro alicerce, é dali, né, daquele chão que você vai construir todo o prédio. Eu entendo, eu acho que deve ser uma preocupação de toda a sociedade, principalmente daquelas pessoas envolvidas nesse processo de educação, então os teóricos, aqueles que se debruçam sobre o tema, para trazer essa reflexão para a sociedade, para dentro da escola, para os profissionais da educação, de como eu posso aproveitar essa tecnologia, a partir de quando essa tecnologia, de fato, ela deve ser inserida nesse processo de ensino-aprendizagem, não é? Porque, assim, a gente fala desses avanços todos, não é? Então, quer dizer, a escola hoje mais tecnológica, a escola com vários recursos, não é? A gente saiu da lousa e do mimeógrafo, né, para as máquinas de xerox, para os data shows, para a tela interativa. No entanto, a tecnologia, ela é o instrumento, ela é um equipamento para levar os conteúdos, não é? Para levar o que a gente entende como aquilo que precisa, que aquele ser humano em formação, ele precisa ter, ele precisa absorver para estar inserido dentro dessa sociedade. Otimizar a aprendizagem. Isso. E aí vem a gente, talvez, inclusive gancho para a gente, nos próximos programas ou nos próximos temas, a gente aprofundar até mais, porque a gente vê todo esse avanço estrutural, não é? Eu estou preocupado em trazer para dentro da escola todos esses equipamentos tecnológicos. No entanto, os conteúdos, não é? O conhecimento que é passado, ele precisa se adaptar, ele precisa se inovar junto com esses recursos tecnológicos.
Porque eu acho que é aquilo que você inclusive falou, não é? Que adianta eu ter a tela interativa ali e seja pela falta da capacitação, da formação, ou seja mesmo pela resistência do profissional de educação, que adianta eu ter aquele equipamento maravilhoso, que ele é a janela para o mundo, e eu abrir ali a tela e usar aquilo como lousa, não é? E eu continuar passando conteúdo da mesma forma que minha mãe, meu avô, tiveram acesso. Então eu entendo que o conteúdo também ele precisa se inovar igualmente como os recursos estão se inovando para a transmissão desse conhecimento, não é? Exato. Inovar já fala. Trazer algo novo, fazer diferente, fazer novo. E os próprios conteúdos, né? Quando a gente fala assim, a criança do século passado, ela aprendia de um jeito, hoje ela tem contato com outras informações. Hoje, quando a família liga a TV, a criança se depara com informações e ela chega na escola e pergunta, o que é isso? Então, e aí a educação insiste em trazer os mesmos textos, em trazer a mesma forma de uma criança que está ali, num contexto social completamente diferenciado. Mas a gente não pode negar, eu acredito que a gente precisa, porque a intenção aqui do debate desse tema não é criar resistência nos profissionais da educação dentro da escola, seja para os professores, diretores, os próprios pais de alunos, é a gente trazer essa discussão para as pessoas entenderem que a tecnologia, uma vez bem utilizada, bem entendida, ela é uma aliada da educação. Então a gente tem que entender quais os benefícios, quais os pontos positivos dessa tecnologia dentro da educação. E nem criticá-los. Na verdade, pode ser um aliado até para o seu próprio trabalho. Sim. Por exemplo, na aplicação de avaliações, no arquivamento de dados, existem ferramentas que podem auxiliar o professor, porque, assim, como educador, eu entendo que ainda é uma categoria muito exposta. Como você falou da empatia, a BNCC traz, dentro das 10 competências, 2 delas é o desenvolvimento da empatia e da resiliência. O professor, é exigido dele que ele tenha isso. Então, é um profissional do desenvolvimento humano. É exigido Sim, dele muito dessa humanidade. Então, seria assim, não seria correto estar fazendo crítica a um profissional tão fundamental socialmente. Na verdade, é como essa ferramenta pode servir de auxílio e não como mais um trabalho para uma categoria que já é tão sobrecarregada. Sim, mas eu acho que aí, quando a gente fala quais os benefícios da tecnologia, né, na educação, dentro das escolas, como aliado do professor, efetivamente, porque, assim, na verdade, o professor é o provocador principal, não é? Todo aquele contorno que tem ao redor da sala de aula, o diretor, o assistente, o coordenador, o orientador, o secretário de escola, a merendeira, eles são em torno, porque a sala de aula, na verdade, ele é o centro do universo escolar, não é? O conhecimento. Então, a gente tem que entender que a tecnologia, e aí eu busco pensar dessa forma positiva, a tecnologia, na verdade, ela traz infinitos benefícios para esse processo. Talvez aí o ambiente escolar, a unidade escolar, a escola enquanto entidade, né, social, talvez a gente ainda esteja dando alguns passos errados, porque muitas vezes essa tecnologia ela é usada, principalmente dentro do trabalho do professor, como mais uma tarefa, não é? Mais uma tarefa. E
e talvez aí seja o ponto principal da reflexão que a sociedade precisa fazer. Ser usado como metodologia de trabalho. Isso, não é? A tecnologia não é mais uma tarefa, ela tem que ser usada como uma tecnologia de trabalho para a melhoria da oferta, do processo, né? Desse conhecimento para aquele aluno que está ali na minha frente e à minha disposição. Porque, na verdade, Reginaldo, pode a Secretaria Estadual, Municipal, trazer o recurso que for para dentro da escola. O mediador do conhecimento é o professor. O modelo do uso desse recurso é o professor. Por mais que os alunos tenham acesso, quem vai otimizar, mostrar a forma saudável, a forma de pesquisa, quem vai transformar aquilo numa metodologia ativa, digital, né? Porque existem outras, em que realmente seja um recurso que ele avance no seu processo de ensino-aprendizagem, é o professor. Então, assim, é claro que aqui é uma conversa e, assim, existem vários pontos em que a gente fala dos benefícios dessa tecnologia e pontos a serem pensados para que esse benefício realmente aconteça, né? Para que ela não seja algo que acabe depois entrando na contramão desse processo de ensino-aprendizagem. Mas quando a gente fala desse professor, também existem inúmeras questões que estão ali envolto desse trabalho educativo que acabam interferindo nesse uso ou não da tecnologia, até a forma como ela chega na escola. Sim. E aí eu acredito que não é só por causa da tecnologia, eu acho que existem discussões, por exemplo, na hora de você fazer a escolha do livro didático, lembra a discussão que se fazia nas escolas, às vezes dos conflitos gigantescos que aconteciam dentro das escolas na escolha dos livros didáticos, e muitas vezes essa discussão ela era imposta de uma forma para os professores que acabava trazendo a sensação do pouco envolvimento que aquele que está efetivamente dentro da sala de aula, ele se sentia parte dessa discussão. A gente falar tanto de protagonismo do aluno, o professor não é protagonista do seu fazer. Embora você já tenha comentado alguma coisa, porque inclusive foi sua área de atuação por muito tempo dentro desses mais de 30 anos dentro da educação, e hoje você está trabalhando, né, com a educação profissional dentro aqui da SEDUC de Cubatão, né? Você está enfrentando no final, chegando já, né, no encerramento da carreira, aí você aceita o desafio de ir para uma escola técnica completamente diferente daquela realidade que é a educação infantil. Mas aí vem uma pergunta que talvez eu vou provocar um pouquinho mais aí nossa discussão, nossa interação com o público, não é? Já estamos quase chegando às 11h30, 11h26 da manhã. E aí a gente com medo, né? Será que eu vou conseguir falar? Minha voz vai travar, mas não travou. Que aí você já pincelou aí durante nossa conversa já dessa manhã, mas quais os problemas, né? Quais os problemas que enfrentamos com os excessos tecnológicos diante da formação do ser humano lá na primeira infância, né? E eu vi que é uma preocupação sua, como é que essa tecnologia de fato vai impactar, né, dentro do processo de educação na primeira infância, na formação, né, da criança, que é aquele terreno extremamente fértil, né, porque a mente está totalmente vazia, então são as primeiras sementes. Então, como é que você... quais os problemas efetivos? Você conseguiria pontuar um ou dois problemas, talvez, para a gente provocar ainda mais o pessoal que está acompanhando a gente? Quais os problemas que enfrentam nos excessos tecnológicos, né, da educação na primeira infância? Então, os estudos mostram que de 0 a 6 anos é a base da formação humana. O ápice do desenvolvimento cerebral é aos 3 anos de idade, é quanto mais acontecem as sinapses. Então, uma das questões que é muito interessante na fase infantil é o movimento. A criança, ela aprende com o movimento. Se ela tiver, por exemplo... Seria a primeira linguagem dela? Não é a primeira, mas é muito expressiva e uma forma como ela
reconhece e aprende o mundo, né? A primeira realmente é a oral, mas... então, quando você coloca um celular, por exemplo, ou deixa mesmo uma tela de televisão, Sim. E deixa a criança ali por horas, ela está sendo privada de algo que vai desenvolver muitas sinapses, vai desenvolver base para outras aprendizagens. Então, o cérebro entra sempre, a gente conversa, aquilo que não é usado entra em sistema de poda. Um cérebro que aquilo não foi nem desenvolvido ou muito pouco estimulado, então é claro que mais à frente, por exemplo, pode ter uma questão importante de uma aprendizagem formal que você vai ver não foi estimulado na primeira infância. Não foi ali que aconteceu um bloqueio. Precisa olhar de novo aquilo. Entendi. Por isso que todas as experiências da educação infantil são assim extremamente pensadas. Por isso que os países do primeiro mundo, os educadores da primeira infância são os melhores até remunerados, porque eles entenderam que é a base da saúde de uma sociedade e a base da educação também, né, desses profissionais que depois vão atuar socialmente. Então, né? Entendi. Inclusive, agora eu espero que a gente que está inserido dentro desse processo, eu confesso para você, minha formação principal é filosofia, não é? Sou formado em filosofia e pedagogia. Então, a minha formação sempre foi já o aluno de ensino médio, né? Eu efetivamente confesso que eu nunca trabalhei com educação infantil, né? Então, minha formação de professor é filosofia. Filosofia tem em alguns projetos político-pedagógicos mais presente principalmente nas escolas particulares. Você já começa com filosofia com a criança, não é? Muito necessário. Entendeu? Eu entendo também, né? Mas eu sempre fui professor de escola pública, nunca dei aula em escola particular, sempre escola pública, no estado e na prefeitura, hoje atualmente na prefeitura. Então sempre trabalhei com os mais jovens, né? Pessoal que está no ensino médio, já está ali 14, 15, 16 anos. Então já peguei e aí eu entendo quando você traz, né, essa preocupação da tecnologia, principalmente ela precisa ser pensada de uma forma bem diferente, bem específica para a primeira infância, para o aluno que está chegando ali, está sendo exposto sob a responsabilidade da escola, né? Da instituição escola, da criança com 3, 4 anos, porque como você diz, é a base. Nada o que vier depois vai se sustentar se essa base não estiver bem construída. E aí talvez essa seja uma preocupação sua, o excesso da tecnologia na primeira infância, ao invés de ajudar, ela pode desenvolver outras competências. Ela precisa ter esse desenvolvimento de outras competências, porque depois, nos outros níveis de ensino, ela vai fazer o aprofundamento. Mas, inclusive, a educação moral humana, as primeiras bases acontecem na educação infantil. Então, assim, esse olhar para a educação infantil é fundamental. Olha, eu vou dizer para você, Patrícia, 11h31, e aí eu vou voltar a citar o meu amigo César. O César, ele está mais acostumado do que eu, viu? É a primeira vez que eu faço um programa, que o Márcio me convida e me põe nesse desafio. O César está fazendo falta na bancada, César. O Reginaldo aqui ainda precisa aprender um pouco mais com ele, com o próprio Márcio, com a Maria Clara, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bate-bola. A gente inclusive agradece o pessoal que nos acompanha por ter a paciência com a gente. Essa questão, talvez a gente tocou no assunto tecnologia como um todo, mas você trouxe, né, Patrícia, eu agradeço inclusive, né, que a gente já está se encaminhando, né, a gente começou, deu o pontapé inicial. Você trouxe talvez uma compreensão inclusive para o programa, né, Virtual Educação, de que eu acho que a tecnologia ela precisa ser discutida parte a parte. Por níveis. Não é? Por níveis. Então, talvez a gente vá precisar fazer outros programas
trazendo ainda à baila a discussão, né, o bate-papo dessa questão da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, da tecnologia dentro das escolas, porque eu entendi, eu compreendi de forma bem mais clara agora que essa questão da tecnologia ela não pode ser discutida como algo linear dentro do processo do ensino-aprendizagem, dentro da instituição escola. Ela precisa ser discutida por níveis, não é? Então, como é que a tecnologia, de fato, ela pode ser boa na primeira infância? Ali, creche, infantil 1, infantil 2, não é? Como é que a educação, ou como é que a tecnologia pode ser aplicada e ela pode ser, de fato, uma aliada poderosa no Fundamental 1, não é? No Fundamental 2, porque, inclusive, são realidades de um ser humano em transformação permanente. Exato. Não é permanente. Então, essa última pergunta, inclusive, da questão dos excessos, e aí a maneira que você coloca, né, sua preocupação, né, por ter uma grande experiência na área da educação infantil, provoca, inclusive, o programa aqui. Eu espero que tenha provocado o pessoal que tenha acompanhado a gente, esteja acompanhando a gente, da questão aí, inclusive, de se pensar os excessos da tecnologia. Embora boa, é aquilo como diz, eu acho, minha mãe falava, minha avó falava, tudo em excesso vira ruim. Inclusive, remédio vira veneno. Exato. Não é? Remédio vira veneno no excesso. Agradeço mesmo. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para discutir, né, não só a tecnologia, mas outros assuntos dentro desse espaço, dessa janela que pertence à educação, né, aos educadores, né, e a todos aqueles que se dedicam à nobre tarefa de transmitir conhecimento. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu também me desculpo com o pessoal que nos acompanha, não é? O Reginaldo ainda na pouca experiência, eu acredito que daqui uns 10 anos eu vou estar melhor. Daqui uns 10 anos, viu, Márcio? Eu vou estar melhor. Né? Mas eu aceitei o desafio porque eu entendo que essa janela que a virtual abriu, não é? Primeiro aqui para Cubatão, né? Mas hoje a gente sabe que a internet é a janela do mundo, né? Então a virtual abriu essa janela e por isso eu aceitei esse desafio de vir aqui e conversar e bater papo e discutir esse assunto tão importante para cada um de nós, né, que vive em sociedade, que é essa questão da educação. Então, o Virtual Educação, ele precisa ser assumido pelas pessoas que acompanham a gente como um programa que veio abrir a oportunidade de realmente as pessoas trazerem o que elas pensam, o que elas acham. Então, eu agradeço mesmo, viu, Patrícia? Eu que agradeço. Você ter aceitado esse desafio. Foi um desafio, só vi por conta do espaço ser muito responsável, a virtual. Conheço o Márcio, ele trabalha com essa comunicação de forma bastante responsável, e por você também. Eu conheço o seu trabalho na educação e sei que é com bastante compromisso. Então, me senti até um pouco sem jeito de falar não para amigos. Eu tenho uma certa timidez, mas eu também sou comprometida com a educação e quando precisar estou aqui. Muito obrigada. Olha, e a gente agradece o pessoal de casa, o pessoal que está acompanhando a gente através dos canais aí que a gente disponibiliza, não é? O YouTube, Instagram, Facebook, não é? O próprio WhatsApp. A gente agradece aí os internautas, o pessoal que tem a paciência de ouvir um pouquinho a gente e de vir querer discutir para melhorar a educação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, porque se não é educação, a nossa sociedade ela padece. Sem conhecimento, a sociedade padece, não é? Porque as pessoas acabam não tendo a compreensão de que elas têm direito e elas estão sendo cerceadas
ou colocadas de lado dentro desses direitos que elas têm, né? Tem que ter plena consciência de que pertence a elas. Não é eu quero dar ou eu não quero dar, é pertence a elas. Então, eu agradeço o pessoal que tem acompanhado a gente. É preciso, né? E aí eu já falei, né, do YouTube, a gente reforça isso porque depois que o programa, embora seja ao vivo, porque é uma maneira, é o segundo, né? Agora, hoje, dia 13, sábado, dia 13 de abril, nós estreamos no sábado passado, né? E aí agora o segundo sábado, o segundo programa, que as pessoas, né, como a gente, tomem posse desse programa. Na verdade, ele é mais de vocês do que nosso, não é? Semana passada eu e César falamos muito sobre isso. Nós somos mediadores dessa discussão. Então as pessoas tomem posse desse programa, na verdade é de vocês, para que vocês tragam, né, todos aqueles anseios que talvez vocês, né, que as pessoas não tivessem a oportunidade de colocar para fora. Então aqui é esse espaço de mandar as perguntas, de mandar as dúvidas, de mandar crítica, não é? E é claro, a gente precisa receber o feedback deles para dizer, olha, não é, vocês poderiam ter aprofundado mais aqui, mais ali, aquele assunto aqui. A medida desse programa, se ele vai ser bom, o quanto a gente pensa em ofertar para as pessoas, vai ser à medida que eles trouxerem esse feedback para a gente. Mas a gente agradece aí a paciência do pessoal, não é? Estamos aí, ó, 11h40, olha, vai 11h39 da manhã, e o negócio fluiu de tal maneira que a hora passou mais rápido do que eu imaginava, viu? Mas obrigado mesmo, viu, pessoal? A gente está aí já encaminhando para a finalização desse programa, agradecendo também a Maria Clara, o Márcio, que está aqui nos bastidores, cutucando a gente, né, Patrícia? Uhum. Sem vocês, né, o programa não seria tão bom quando a gente. Obrigado mesmo aí pela parceria e por dar essa oportunidade para a educação falar para muitos, não é? Então a gente deseja a todo o pessoal um excelente sábado, um domingo abençoado para todo mundo, e sábado que vem você está convidado a estar com a gente de novo no mesmo horário, 10h30, aí a gente, né, tá se afinando, tá se ajustando, mas é 10h30 o horário da janela da educação aberta para todos, de Cubatão, da região e da onde tiver e quiser entrar em contato com a gente, é a janela da educação para discutir, para bater papo, para conversar, né? Então a gente deseja aí um excelente final de semana para todo mundo e a gratidão imensa de vocês estarem com a gente. Muito obrigada.